Bom dia, pessoal! Meu nome é Atali e bem-vindos a mais um vídeo de caso criminal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o caso do Oscar Pistorius e da Riva Steenkamp. Como sempre, antes de começar, eu quero dizer que eu não quero ofender ninguém com as coisas que eu falo nos meus vídeos de caso criminal. Eu faço esses vídeos por motivos educacionais, para que esses casos fiquem mais conhecidos e esses assuntos sejam mais discutidos. Eu também vou falar hoje sobre deficiências físicas, a gente também vai falar sobre relacionamentos abusivos, várias coisas bem importantes, muito interessantes, coisas nas quais eu nunca tinha pensado antes, sabe? E me fizeram, esse caso me fez pensar muito sobre essas coisas. A gente vai falar da vida de duas pessoas bem diferentes, então vamos lá, vamos começar pelo Oscar. Então, Oscar Pistorius nasceu em novembro de 1986 em Joanesburgo, na África do Sul. E o Oscar, ele nasceu com uma deficiência chamada eu não sei se é hemimelia ou hemimelia, mas acho que é hemimelia. Hemimelia fibular. Hemimelia fibular é uma má formação congênita. Acontece quando a criança nasce sem a fíbula ou sem parte dela. Fíbula é um dos ossos da canela e é muito importante para a sustentação do corpo. No caso do Oscar, logo que ele nasceu, os pais decidiram que seria melhor para ele se ele tivesse da canela para baixo das pernas amputadas. Ele poderia usar próteses pro resto da vida, mas ele teria uma melhor locomoção do que se eles simplesmente deixassem ele daquele jeito. Ele teria bastante dificuldade para andar e talvez ele precisasse usar cadeira de rodas. Então eles acharam que seria melhor, mais fácil até para a vida dele, pro futuro dele, se ele usasse prótese ao invés de cadeira de rodas. Então foi isso que eles fizeram. Quando ele tinha 11 meses de vida, a cirurgia foi feita. A mãe do Oscar sempre se esforçou para que ele não se sentisse inferior e não sentisse que o seu corpo era menos capaz. Em casa, ele andava livremente, até sem prótese se ele quisesse, então ele meio que aprendeu até a andar sem a prótese, só com as partes que estavam amputadas. Ele conseguia andar um pouco, ele se desequilibrava um pouquinho, mas ele conseguia até andar sem elas. A mãe o incentivava sempre a praticar esportes, assim como qualquer outra criança. Realmente, assim, ela não queria que ele acreditasse que o corpo dele não era capaz. Ele era capaz. Ele era um ser humano como qualquer outro, e ele tinha próteses justamente para fazer tudo aquilo. Ele era capaz de fazer tudo aquilo. E para surpresa de muitos, o Oscar era muito bom nos esportes. Ele jogava rugby, polo aquático, tênis e também lutava. Ele lutava. Infelizmente, a sua mãe faleceu quando ele tinha apenas 15 anos de idade, mas ele manteve o seu legado. Ele planejava ter uma carreira profissional jogando rugby, mas infelizmente ele se machucou antes de poder começar essa carreira, então ele teve que desistir. Mas, durante a fisioterapia, em 2003, o Oscar foi aconselhado a correr para recuperar a sua força física, e aí ele encontrou uma nova paixão. Ele precisou fazer uma prótese especial para corrida, e por causa do formato das pernas dele, não tinha muito desse formato das pernas dele, não tinha muito no mercado, então ele teve que pedir para o engenheiro local fazer essas próteses, e ele fez, e elas ficaram ótimas. Eventualmente, ele conseguiu um modelo chamado Flex Foot Tira, e era considerado o melhor do mercado. Ele começou a sua carreira profissional correndo em 2004 nas Paralimpíadas de Atenas. Ele conseguiu uma medalha de bronze e uma de ouro. Nessa mesma época, ele criou um novo recorde mundial para deficientes por correr 200 metros em 21,97 segundos. Em 2005, ele conseguiu mais uma medalha e um novo recorde mundial. Mesmo correndo 400 metros contra pessoas que não usavam próteses, ou seja, pessoas hábeis, pessoas que não precisavam da prótese para correr. Ele conseguiu o 6º lugar numa corrida. Em 2006, em outro campeonato paraolímpico, ele conseguiu mais 3 medalhas de ouro. O Oscar era tão bom que foi sugerido que ele entrasse no time olímpico da África do Sul, não nas Paralimpíadas, nas Olimpíadas. Aí criou um certo dilema. Antes de começar a falar desse dilema, eu queria dizer que eu percebi, escrevendo esse roteiro, que eu nunca assisti as Paralimpíadas, que não é uma coisa que a gente fala muito sobre, e é uma coisa muito importante apoiar as Paralimpíadas, apoiar essas pessoas e mostrar que todos nós temos o direito de sermos atletas, até as pessoas que não nasceram com um corpo hábil, mas
são capazes de fazer essas coisas da mesma maneira que a gente. Sei lá, vamos assistir as Paralimpíadas. Eu fiquei um pouco sentida, sabe? Tipo, eu nunca assisti as Paralimpíadas. Tá. Quando foi sugerido que o Oscar entrasse no time olímpico, não para as Paralimpíadas, mas para as Olimpíadas, criou-se o dilema de capacidade versus o poder da prótese. O fato dele usar a prótese tornava ele melhor, sabe? A prótese ajudava ele a vencer, ou se tornava ele tão bom quanto qualquer outro corredor. E o argumento do Oscar era que ele não se tornava melhor, ele estava no mesmo nível, ou às vezes um nível abaixo até. Tanto que naquela primeira corrida em que ele correu contra pessoas hábeis, ele simplesmente chegou em sexto lugar, ele não chegou tão longe, sabe? Ele não era melhor, a prótese não tornava ele melhor, nem mais rápido. Mas ele não foi selecionado naquela época, mas só dele ter sido uma opção já era uma honra. Mas infelizmente deixou de ser uma opção em 2007, quando a associação, um nome longo, eu só peguei a palavra associação, que é um nome bem longo, incluiu uma regra que proíbe o uso de qualquer equipamento que tenha molas, rodas ou elementos que deem vantagem ao competidor. As próteses do Oscar, infelizmente, tinham molas, então ele não podia participar. Mas ele queria muito provar que ele podia. Então ele queria correr contra pessoas sem prótese. Então ele recorreu à associação e seu desempenho foi testado para ver se havia ou não uma desvantagem. A conclusão foi que sim, as molas o ajudavam, então essa regra foi mantida. Mas ele recorreu novamente e em maio de 2008 essa regra foi removida. Ele conseguiu. Nesse meio tempo, em 2009, ele se envolveu em um acidente de barco bem intenso. Ele insiste que não bebeu naquela noite, mas não dá pra ter certeza. Ele conseguiu bater com o barco em um pier e ser basicamente jogado de cabeça. Jogado de cabeça contra o volante do barco. Ele precisou fazer cirurgias no rosto de reconstrução. Ele ficou em coma induzido. Tamanha foi a batida da cabeça dele contra o volante desse barco. E muitos dizem que isso pode ter mudado a personalidade dele, sabe? O trauma e toda essa situação pode ter mudado um pouco a personalidade dele. Mas a gente vai falar mais um pouco disso depois. Mesmo com essas dificuldades, em julho de 2012, ele foi anunciado como parte do time olímpico da África do Sul. Ele foi o primeiro amputado a competir nos Jogos Olímpicos. Ele não venceu, mas ele conseguiu provar o seu ponto, de que ele era capaz, ele era tão bom quanto um atleta hábil. E isso era suficiente para ele. Nas Paralimpíadas, ele venceu novamente por causa de uma medalha de prata. Ele ficou reclamando horrores. Ele falou que o tamanho da prótese do vencedor que ganhou a medalha de ouro era muito grande. E isso dava uma desvantagem para os outros competidores. O vencedor que conseguiu medalha de ouro era um brasileiro. E olha só, gente, não dá vontade de assistir as Paralimpíadas. O vencedor era um brasileiro e a gente nunca soube disso. Eu nunca soube disso. Alan Fontelles. As suas próteses não eram mais longas, ele não tinha vantagem nenhuma. Então o comitê decidiu que elas eram normais e justas. Alan Fontelles, você tem o meu apoio. Parabéns. Tomara que você continue aí na sua vida. Mesmo depois disso, o Oscar ainda era o melhor. Ele ainda era o melhor. Uma grande celebridade na África, mas os seus amigos disseram que a fama mudou ele. Ele teve que fazer algumas viagens, porque ele tinha várias entrevistas. Ele foi a vários países fazer várias entrevistas, bater fotos, participar de capa de revista, esse tipo de coisa. E quando ele voltou, ele criou um ego. Antes era sobre ser o melhor atleta, sobre mostrar que ser um amputado não tornava ele uma pessoa pior do que os outros. Ele tinha uma certa humildade. Mas agora, ele estava convencido de que era melhor que todo mundo. Ele passava as noites em festas e vivia de energéticos. Ele criou um hábito de namorar apenas modelos loiras. E muitas delas reclamavam do seu temperamento. Ele também faltava nos treinos. E quando os treinadores tentavam aconselhá-lo a melhorar e a se esforçar mais, ele demitia esses treinadores e contratava outros. Aos 26 anos de idade, ele foi fotografado ao lado de uma modelo chamada Riva Steenkamp. Ela tinha 30 anos e eles tinham acabado de se conhecer naquele mesmo dia. Ela seria o par dele para aquela noite no tapete vermelho. E aí, eles começaram a namorar. Riva Steenkamp
Nasceu no dia 19 de agosto de 1983, na cidade do Cabo, na África do Sul. Seu pai treinava cavalos e ela adorava cavalgar na infância. Aos 14 anos de idade, ela começou a tentar a carreira de modelo. Ela foi a primeira modelo da Avon, na África do Sul. E quando se formou no ensino médio, a Riva estudou Direito na Universidade de Port Elizabeth. E se formou em 2005. Ela logo começou a trabalhar como assistente em um escritório de advocacia, ainda trabalhando como modelo ao mesmo tempo. E ela esperava conseguir a qualificação como advogada de verdade lá perto dos 30 anos, ou antes de completar 30 anos. Quando ela tinha 20 e pouquinhos anos de idade, ela estava cavalgando e caiu. Ela quebrou as costas e ela, teve que passar muito tempo sem andar, teve que fazer um repouso muito contínuo. De acordo com ela teve que reaprender a andar do zero, porque ela ficou muito tempo parada sem poder se mexer. Mas isso só a motivou a continuar trabalhando. Ela era gentil, a Riva era inspiradora e inteligente, ela lutava pelos direitos das mulheres e planejava construir um abrigo para vítimas de violência doméstica. Assim como no Brasil, violência doméstica na África do Sul é uma coisa muito grande, é um problema bem forte. Financeiramente, ela sustentava toda a família e sabia que não seria modelo para sempre. Ela sabia que beleza não durava e que a carreira de modelo não durava muito tempo. E por isso ela queria se sustentar com o trabalho de advogada. Logo, ela se tornou uma modelo muito cobiçada na mídia. As pessoas queriam ouvir o que ela tinha pra dizer. Ela não era só um rosto bonito, ela também era muito inteligente, ela falava bem, então as pessoas gostavam muito dela. E naquela noite, ela conheceu o Oscar Pistorius, e os dois gostaram muito um do outro, e eles começaram a se ver quase todos os dias. Durante 8 dias seguidos, depois daquela festa, eles se viram todos os dias, e eles se gostavam muito. Porém, a Riva tinha que trabalhar, ela teve que viajar pra Jamaica pra fazer um trabalho num reality show. Então eles ficaram um tempo sem se ver. Quando ela retornou desse reality show, é claro, os dois voltaram a se ver. E depois de 3 meses de namoro, o Oscar já planejava comprar uma casa mais perto de onde ela morava. E ele queria ficar mais perto dela. Quando apresentava ela pras pessoas, ele dizia que ela era noiva dele. Então ele tava, super apegado. Ela parecia acalmá-lo e cuidar bem dele. Os dois tinham uma vida regrada, é claro, cuidavam da saúde, cuidavam do corpo, cuidavam da aparência. Os dois eram cristãos, os dois haviam sofrido acidentes intensos na juventude, então os dois meio que se entendiam nisso. Então eles pareciam ser feitos um pro outro, mas nunca se sabe o que realmente acontece em um relacionamento. Em mensagens, ele a criticava muito por qualquer coisa. Muitas vezes ela dizia que ele a assustava e que ele era muito ciumento. A Riva, ela tinha sua vida, ela tinha os seus objetivos e ela não queria ser só mais uma namorada do Oscar. Ela queria ser Riva Steenkamp. Quando namoravam, ela morava com outras 4 pessoas em Joanesburgo. Ela tinha a casa dela que ela dividia com essas amigas. E quando soube que ele queria se mudar para mais perto dela, ela disse que não era necessário. Ela respondeu que queria continuar sendo independente e se concentrar na carreira, assim como apoiar ele na carreira dele, e que os dois podiam ser livres e ainda ter esse relacionamento. Ela pediu que ele entendesse, mas muita gente acredita que ele pode ter se sentido um pouco rejeitado. Que ele queria mais, ele queria viver com ela, ele estava bem apegado a ela, mas ela não estava apegada a ele, e ele pode ter se sentido rejeitado. No dia 13 de fevereiro de 2013, lá pelas 10 da noite, a Riva mandou uma mensagem para os colegas de quarto avisando que estava muito cansada para dirigir até em casa e que dormiria na casa do Oscar, em Pretória. Pretória é o nome da cidade onde o Oscar vivia. No dia seguinte, ela estava morta. A polícia foi chamada na manhã do dia 14 de fevereiro porque houve um tiroteio na casa do Oscar. O único relato que nós temos é o dado pelo Oscar. Haviam paramédicos no local tentando salvar a Riva. Ela havia levado 3 tiros e, infelizmente, ela faleceu. Na hora que a polícia chegou, o Oscar disse que foi ele, que a arma era dele e que foi um mal-entendido, mas foi ele quem atirou. Então ele foi levado para a delegacia e preso por assassinato. Ele admitiu que atirou nela 4 vezes pela porta do banheiro e a matou, achando que fosse um ladrão. E isso é normal na África do Sul. Muita gente tem armas em casa para proteção e o crime lá é bem alto. Mas vamos colocar esse caso, mais um caso, na lista de motivos porque as pessoas não deviam ter arma em casa. Porém, os vizinhos disseram que ouviram brigas e gritos durante a noite e que conheciam o temperamento violento do Oscar. Ok, mas vamos ouvir
o relato do Oscar. Ele disse que os dois jantaram por volta das 7 da noite e foram dormir perto das 10 horas. Ela mandou mensagem pras amigas e os dois foram dormir. No meio da noite, ele acordou meio zonzo, tava quente dentro do quarto, então ele se sentou na cama, se levantou sem vestir as próteses, como eu disse, ele conseguia se equilibrar e andar na parte amputada, caminhou até a varanda e ele estava com muito calor. Então ele pegou 2 ventiladores que ele tinha na varanda e colocou os ventiladores dentro do quarto, virados para a cama. Enquanto ele fazia isso, ele não percebeu que a Riva não estava mais na cama do lado dele. Provavelmente, enquanto ele foi até a varanda pegar esses ventiladores, ela pode ter levantado e saído e ido até o banheiro. Mas ele não ouviu nada, ele não percebeu nada e continuou ali com os ventiladores. Estava escuro, então ele só estava ali fazendo aquilo ali, ele estava meio dormindo também. Então ele ouviu alguns sons vindos do banheiro. Com medo e sem tempo de vestir as próteses, ele só entrou no modo pânico e resolveu pegar a arma. Ele mancou até o banheiro e disse: Riva, chama a polícia. Mas quando ele não ouviu uma resposta da Riva, ele achou que ou ela ainda estava dormindo, sabe? Ela não ouviu mesmo, ela ainda estava dormindo. Ou ela estava tentando fazer silêncio e ela pegou o celular em silêncio e tentou chamar a polícia quieta, sabe? Mas ele estava no modo pânico, como eu disse. Então o Oscar atirou. Ele atirou 4 vezes na porta do banheiro e voltou pra cama assustado. Ele tava com medo. Foi só aí que ele percebeu que a Riva não estava na cama. Ele pensou que ela pudesse ter fugido, se escondido. Demorou pra ele perceber que havia a possibilidade dela estar no banheiro. Ele colocou as próteses e tentou abrir a porta do banheiro, mas estava trancada a porta. Então ele pegou um bastão e bateu na porta até que ela quebrasse. Foi quando ele encontrou o corpo da namorada no chão, sangrando. Ele, ainda em pânico, ele ligou para um amigo, e esse amigo foi quem chamou a ambulância. Ele pegou a Riva do chão e a levou para o andar de baixo da casa. Quando os paramédicos chegaram bem rápido, a primeira coisa que o Oscar disse foi: eu atirei nela. E esse é o relato do Oscar. O julgamento foi observado por milhões de pessoas, fãs, repórteres, e foi televisionado também. O reality show que a Riva participou foi televisionado como um tributo a ela, uma homenagem, e todo mundo queria saber por quê. Por que o Oscar mataria a Riva? Como poderia isso ter sido um acidente? O julgamento começou no dia 19 de fevereiro de 2013. A história era de que o Oscar atirou 4 vezes na porta do banheiro, achando que estava sendo assaltado. A porta estava trancada e só depois de arrombar a porta ele percebeu que a namorada estava lá dentro e que ele a havia matado. Ela foi atingida por 3 das 4 balas, no quadril, no braço direito, e uma delas foi na cabeça. Depois de deliberar, o juiz decidiu que ele teria condicional e um outro julgamento seria feito para determinar se foi um assassinato proposital ou um homicídio culposo, ou seja, sem a intenção de matar. Esse novo julgamento seria no dia 4 de junho, mas foi adiado. O Oscar continuou sua vida normalmente, ele continuou treinando, ele continuou competindo, o que algumas pessoas acharam estranho, mas o que ele ia fazer, sabe? É o trabalho dele. Dia 19 de agosto, ele foi finalmente indiciado por posse ilegal de arma de fogo e assassinato. Mesmo que ele tenha atirado na pessoa errada, o juiz afirmou que a intenção dele provavelmente ainda era de matar, mesmo que tenha sido a intenção de matar um ladrão. Ainda era a intenção de matar. Então, mesmo que ele tivesse só matado um ladrão e não a namorada, ele também teria que ser punido por matar esse ladrão. Mesmo se fosse só pra assustar o ladrão, ele teria dado só 1 tiro, não 4. Mas ele ainda não foi preso, tá? O verdadeiro julgamento só começou no dia 3 de março de 2014, então mais de 1 ano depois da morte da Riva. Ele se declarou inocente. Dá licença. Me respeita, sabe? Inocente, ok. A acusação queria provar que o Oscar tinha discutido com a Riva naquela noite e que isso o motivou a matá-la. Haviam relatos de vizinhos que diziam ter ouvido gritos. Outra coisa que foi considerada foi a altura dos tiros e das marcas do bastão na porta. Pela altura, parecia que ele não colocou as próteses em momento nenhum, o que meio que podia provar que a história dele era mentira. A acusação chegou a pedir que ele removesse as próteses e andasse na frente da corte toda, na frente do tribunal, só pra mostrar a diferença de altura dele, a diferença no equilíbrio dele andando com e sem as próteses, pra mostrar, tipo, a altura das marcas na porta.
ruim. Mas ele não se importou de fazer isso. Também existia a possibilidade de que se o primeiro tiro atingiu a perna dela, ela provavelmente gritou de dor. E que deveria tê-lo alertado de que aquilo era uma mulher dentro do banheiro, que provavelmente era Riva, ele reconheceria a voz. E isso realmente é uma coisa bem interessante pra se pensar sobre, porque se ele atirou tão rápido assim, 4 tiros, a ponto de depois do primeiro tiro atingir a Riva, ele não ter ouvido ela gritando e, tipo, caindo e etc. Nossa, foi rápido, né? Foram 4 tiros bem rápidos. Usaram as mensagens entre os dois e o relacionamento abusivo, como prova também de que ele era ciumento e controlador. A defesa declarou, é claro, que foi um acidente, que o Oscar tem um forte transtorno de ansiedade e que a sua deficiência faz ele se sentir mais vulnerável do que um homem normal se sentiria. Mesmo ele sendo um atleta, ele ouviu um som no meio da noite, ele estava em casa, ele estava se sentindo vulnerável, ele não tinha colocado as próteses ainda, e ele pensou estar em perigo. A ansiedade tomou conta. Ele não pensou em perguntar se era a Riva, ele não pensou em questionar nada, ele só ficou com medo, ele entrou em pânico, e ele pegou a arma e atirou. Ele agiu sem pensar. Mesmo durante o julgamento, ele chorava muito, ele não conseguia se controlar. Toda vez que alguém mencionava a Riva, ele simplesmente entrava em prantos. Não foi nem um pouco fácil, foi bem difícil. Eu não achei vídeos, infelizmente. E eu também não quero colocar as fotos, porque eu acho bem degradante o jeito que ele chorava. E foi muito difícil conseguir o relato dele na frente da juíza. E sim, era uma juíza. No dia 12 de setembro de 2014, a juíza Massipa concluiu que não havia nenhuma prova de que ele tinha a intenção de matar a namorada. Ela acreditou nele, acreditou que ele estava realmente muito abalado e o declarou culpado de homicídio culposo, sem a intenção de matar. Em outubro, ele recebeu a sentença de apenas 5 anos de prisão, com a possibilidade de condicional após apenas 10 meses. Em outubro de 2015, ele foi liberado e colocado em prisão domiciliar. E em dezembro, o juiz Eric Leach decidiu que ele era, sim, culpado. E mesmo assim, ele recebeu condicional e ficou livre até o dia 6 de julho de 2016, quando a juíza Massipa o sentenciou a mais 6 anos de prisão. E em 2017, a Suprema Corte deu a ele mais 9 anos de prisão, completando 15. Então, no momento, ele ainda está cumprindo pena, está preso, e poderá ter condicional em 2023. Essa é a história. Vocês acham que foi um acidente? Eu acho que a história dele é bem compreensível. De alguma maneira, ele cometeu um assassinato. Mesmo que a intenção fosse matar o ladrão, ele cometeu um assassinato e ele deve ser, é claro, punido por esse assassinato. Mas eu acho que realmente ele não percebeu que era ela. Eu acho que não. Eu acho que a intenção não era matá-la. Mas vamos colocar esse caso na lista de motivos pelos quais a gente não devia ter arma em casa. E é isso, pessoal. Eu queria lembrar a todos que amanhã, às 6h30 da tarde, eu vou estar fazendo a minha primeira live, no dia 12 de março de 2020, ok? Alguém apareça pra assistir, tá? Se você não conseguir assistir, você pode assistir depois. Eu vou deixar ela salva. E é isso. Ok, então. Como sempre, muito obrigado por assistir até aqui. Muito obrigado se você deixou o seu like, se você deixou o seu comentário, se você se inscreveu no meu canal. As minhas redes sociais estão na descrição. E eu vejo vocês na live. Ou depois, pro próximo vídeo. Tchau!